Hoje vocês vão cansar de me ouvir, né? Então, bom dia a todas e a todos, a quem nos assiste de casa, aos colegas vereadores que estão no plenário. Separei dois assuntos para falar hoje. Um dialoga muito com pautas da nossa sessão, que é em relação à questão da atenção básica ou atenção primária, que é a porta de entrada para o nosso Sistema Único de Saúde. E a importância que tem isso para a nossa comunidade e para a população. Quando a gente fala da atenção básica, o nome mesmo já diz, a gente está falando de algo básico. Ou seja, daquilo que é fundamental, teoricamente dado para todos e todas, pela simplicidade, pela não complexidade dos casos atendidos. As nossas UBSs, elas estão cada vez sofrendo mais e me incomodou, tive por motivos pessoais que estar na UPA nesses últimos dias e toda vez que eu fui lá não tinha menos de 10 crianças. Com idades diferentes, mas não tinha menos de 10 crianças. E é muito triste quem é pai, quem é mãe, quem convive com uma criança, tu ouviu um choro de dor. E por que esse choro de dor acontece? Porque às vezes era só uma dor de garganta. Mas daí tu vai na UBS, não tem pediatra, ou tem um número reduzido de consultas e essa criança acaba tendo que ir na UPA. É um pai, uma mãe que fica 2, 3, 4 horas esperando. É um serviço mais caro, porque a UPA ela é média, complexidade, e é aquela lógica que nós estávamos fazendo antes. Quanto maior a complexidade do serviço, mais caro ele será para ser custeado. Então, a gente precisa olhar com muita atenção. O vereador Cadori traz a questão dos dentistas, a gente traz diversas pautas sobre a atenção básica. E hoje eu quero deixar o meu foco nessa questão dos médicos pediatras das nossas UBSs, convidar os colegas vereadores, líder de governo, vice-líder de governo, para irem na UPA e verem a situação de desespero, de cansaço das mães, dos pais e daquelas crianças que, infelizmente, precisam de tanto cuidado, de tanto carinho, precisam tanto de política pública e parecem que, no momento, estão abandonadas. O meu segundo tema é um tema que já foi debatido na sessão passada, na semana passada, mas a luta continua, a luta dos estudantes do Bloco H, da área das humanidades, continua firme, de pé, devido a uma liminar para desocupação de posse. Os estudantes tiveram que se retirar de um ato legítimo de ocupação do Bloco H. Nunca na história da Universidade de Caxias do Sul isso tinha acontecido. Sempre foi dialogado e respeitado as ações do movimento estudantil. E pela primeira vez, a gente tem uma operação, uma liminar para retirada dos estudantes. Sendo que se isso não ocorresse, seria usado força policial para estudantes que estão se manifestando, que estão ocupando do seu direito democrático de falar. E não de uma hora para outra. Tivemos a necessidade de ocupar o Bloco H devido a muita luta, muita tentativa de diálogo com a FUCS, com a reitoria, diálogo este que não aconteceu. Só aconteceu depois que tivemos essa iniciativa. Iniciativa essa que pela primeira vez na história foi cerceada. Quero deixar aqui claro, né, o que é essa luta. A universidade, a FUCS, a mantenedora, tem a ideia de transformar o Bloco da Humanidade, que é um bloco histórico, já lhe permito, histórico na universidade, para um laboratório da medicina. Após a ocupação, nós conseguimos o consenso de que o terceiro andar ficará para esse laboratório, o segundo e primeiro seguirão sendo das humanidades, ou seja, seguiremos tendo os DAs, seguiremos tendo os nossos cursos, inclusive o curso de História, que é um curso mais antigo do que a própria universidade, o curso de Serviço Social, que o vereador Valim, que eu faço. E então, a gente avança.
mas avança a duras penas. Avança sem água, sem luz, uma ocupação que foi realizada onde os estudantes não podiam sequer ir no banheiro. Depois que acabavam as aulas, 10h30 da noite, não podia mais ir no banheiro, porque não tinha como puxar descarga. E foi dentro dessa desumanidade que a gente teve que se manifestar. Foi passando frio, foi tendo dificuldade de usar o nosso telefone celular para conversar, para informar os nossos familiares de que a gente estava bem, que a gente se manifestou em defesa das humanidades, em defesa da história do curso, em defesa do diálogo, em defesa de cursos que estão sendo cada vez mais precarizados. Todos os cursos, cada vez mais, por exemplo, usando o serviço social, se torna só EAD. E parece que é isso que a UFSC também quer. Quer que a gente tenha uma educação precarizada, por uma pauta tão importante. Porque se a gente fala de assistência social como algo prioritário, passa pela valorização do curso de serviço social, que é o que nos faz ser profissionais de qualidade. E o EAD não proporciona isso. Então, a gente precisa continuar defendendo e cobrando que seja valorizado ainda mais, que seja incentivado ainda mais, que mensalidades nos valores que estão para os cursos de humanidades, que são realizados muitas vezes por estudantes que compõem a classe trabalhadora, inviabiliza que a gente esteja lá, fazendo o curso que a gente quer fazer. Então, que a universidade possa olhar para essas questões, utilizo desse espaço enquanto vereadora para tratar disso, mas principalmente por ser estudante, por ter dormido lá na ocupação e por ter visto como é que tudo se encaminhou. A barbárie que foi isso. E deixar um convite para todos vocês que nos assistem de casa, inclusive, que ainda tem dúvidas sobre esse assunto, que não entendeu o porquê das manifestações, a relevância e a importância que tem. Hoje, às 18h45, nós teremos uma aula pública em frente ao Bloco H, onde professores, ex-alunos, egressos, nós, estudantes, estaremos lá para discutir de forma ampla, para dar exemplo para a FUCS e para a UFSC de como é que se faz. Porque se faz com diálogo. Então, se eles não sabem, a gente vai ensinar através dessa aula pública. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Estela. Importante os temas que a senhora apresenta, né? Estivemos lá na luta, no Bloco H, e esperamos aí que haja uma ação diferente, né? De que a gestão da universidade e a gestão da Fundação Universidade de Caxias do Sul se voltem aos interesses da comunidade e não a interesses puramente financeiros, do mercado, porque aí a universidade deveria deixar de ser comunitária e ter um outro patamar. Então, muito bom, vereadora Estela, muito bom. O movimento estudantil, ele é fundamental para a Universidade de Caxias do Sul, como nós já reiteramos. Mas eu só gostaria de pedir o seu parte para um convite. Na terça, a pedido do vereador Rafael Bueno, que está em Brasília, né, apresentação dessa casa, ele é o presidente da Frente Parlamentar A Maesa é Nossa. E na terça-feira, dia 22 de março, às 14 horas, nós teremos uma audiência pública para tratar do tema da Maesa. Então, convidar os colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes, de um tema tão importante para a cidade, que se relaciona ao patrimônio histórico, né, ao fomento da economia, questão do mercado público e a função do poder público nesse tema. Então, obrigado pelo seu à parte, reitero o convite. Os convites especiais para vocês que nos assistem, para os colegas vereadores. Hoje, 18h45, aula pública em frente ao Bloco H, para que os estudantes deem exemplo do que é diálogo, do que é responsabilidade com a história. E terça-feira, audiência pública para tratar sobre a Maesa, também assunto de extrema relevância e importância. Para quem que a gente quer que a cidade seja? A Maesa, a universidade, o transporte, as ruas. Por uma parcela que tem condição financeira ou para todos e todas? Acredito que para todos e todas. Então, temas como esse dialogam nesse sentido, que a gente possa construir juntos serviços que sejam de acesso para a comunidade. Ou a UFSC, então, que mude de nome, como disse o vereador. Muito obrigada. Obrigada, vereadora.